E como sempre, a gente recebe a nutricionista Alessandra Gama. Doutora Alessandra, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Vamos tomar café? Bom dia a todos. Sim, sempre um cafezinho. Você veio aqui com muito prazer. Doutora, o que é um alimento processado, multiprocessado? Conta pra gente. Aí depois a gente entra nos riscos, nos cuidados e atenção que a gente deve ter. Isso mesmo, doutor. Na verdade, nós temos um grupo de alimentos, né? Na verdade, são 3 grupos. Por exemplo, nós temos o alimento minimamente processado, o alimento processado e o ultraprocessado, que é aí que está o maior risco, né? E causador realmente de doenças aí e de algumas comorbidades. Vamos logo então para elas, né? Quais os riscos então de se consumir todo dia um alimento processado, multiprocessado? O que é que está nessa lista que no dia a dia, vai ou não vai, a gente coloca no carrinho lá do supermercado? Exatamente. A gente sempre fala assim, a gente sempre fala dos riscos de saúde, o alimento tem que lembrar sempre o seguinte: a alimentação saudável e equilibrada é aquilo que vai nos proporcionar melhor qualidade de vida, ou seja, uma melhor qualidade na nossa saúde. Quando a gente passa, né, quando a gente começa a passar a usufruir ou de alimentos cada vez mais processados ou ultraprocessados, que são eles, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, aqueles ricos realmente em corantes, rico em sal, em sódio. Então a gente tem que pensar o seguinte: vai usar um alimento desse? Tem que ter parcimônia, pode usar de vez em quando. Então, quando você coloca isso como uma refeição diária na sua vida, você realmente tem risco. Risco aí, aumento da pressão arterial, as pessoas que já são hipertensas, aumento de peso, porque a obesidade ela é um ciclo, né? Você começa com a obesidade, mas com ela você traz outras comorbidades. Combo, né? É um combo completo. Então, assim, tem que realmente ter um equilíbrio e dosar. Que a gente não consegue fugir realmente de todos esses alimentos, né? E você vai no supermercado, na prateleira é o que mais tem. Exatamente. São gostosos, exatamente. A indústria alimentícia saboriza esses alimentos para ficarem ainda mais tentadores. Agora são grandes, né? Exatamente, porque eles são ultraprocessados por isso, porque eles são colocados aditivos que vai melhorar o paladar, vai melhorar o sabor, vai melhorar a coloração. Então, tudo isso é bom para os olhos e para nosso paladar, que a gente queira ou não queira, a gente gosta assim de comer um alimento aí docinho, mais salgadinho, e a gente precisa realmente ter muito cuidado que está levando para a mesa. Então vamos à nossa bancada, porque tem uma bancada especial com vários alimentos desses. Vamos lá, doutora? Vamos mostrar. Por favor, vamos acompanhar com a gente aqui. Doutora, olha só, a gente vê aqui vários alimentos. O que é o alimento processado, o ultraprocessado, e a gente tem e deve substituir por qual? Vamos lá. Como a gente falou daquele grupinho dos 3 alimentos. Bom, minimamente processados são as frutas, os legumes, as hortaliças, as raízes. Por quê? Porque eles são retirados da terra, mas eles passam pelo processo de lavagem, higienização. Então, são os minimamente. Todo alimento passa por algum tipo de processo, tá? Mas, então, aqui nós temos as frutas, os ovos que a gente lava quando está em casa, enfim. Mas, e os alimentos ultraprocessados, gente? Exatamente no café da manhã. Muita gente utiliza isso aqui no café da manhã. Os riscos muito grandes, realmente, pela composição desse alimento. Porque muitas vezes, dependendo da marca que você vai comprar, são as sobras do que vem, por exemplo, de uma carne. Tá? Ela já tem uma composição, as vísceras têm uma composição muito grande aí de gordura, né? Então aí eles prensam e aí resulta, às vezes, nesses alimentos aí, que são as mortadelas, são os apresuntados, né? Então, assim, a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Esse alimento é um alimento que a gente não deve colocar todos os dias na nossa dieta. E geralmente está lá no cafezinho da manhã, né? E geralmente... O ovo tão bom, aí você compõe. Exatamente. Por conta do paladar, né? Por conta do sabor realmente que ele tem. E a quantidade muito grande aqui também, quando eles adicionam aí alguns aditivos para saborizar esse alimento. Risco aí, o que é que tem de mais perigoso aí? O sódio. Né? A quantidade muito grande de sal e a gordura, o tipo de gordura. Você imagina, se você consumir isso aqui uma vez na semana, não tem problema nenhum, a gente não pode ser radical. A gente não está falando que isso não possa vir e não possa estar no seu prato, mas a gente está falando aqui que não deve ser uma troca, por exemplo, aquela carne saudável, aquela proteína mais equilibrada, por um tipo de proteína dessa aqui. Aí a gente tem mortadela, presunto, mas ainda nessa lista aí, nesse mesmo rol, tem o apresuntado. Principalmente o apresuntado. Tem o peito de peru. Todos eles têm uma composição, por exemplo, porque todos eles passam por um processo, porque eles precisam de maior tempo de prateleira, né? Eles são chamados ultraprocessados. Eles vão passar por todo esse processo e a composição dele tem uma quantidade muito maior aí de aditivos.
E o risco é grande. O risco é muito grande. O risco para doenças cardiovasculares, o risco para o aumento do peso, que é a obesidade, sobrepeso e obesidade, enfim. E até risco de alguns casos de câncer, né? Depende do consumo aí. A gente consome isso aí todos os dias e durante muitos anos. Um risco grande, mas que o negócio é bom, né? Tem lá seu sabor, tem lá seu valor, mas isso aí colocado na dieta com equilíbrio. Tem muita gente em casa perguntando igual o que eu estou fazendo. O que é que essa ervilha está fazendo ao lado da mortadela e ao lado do presunto, A gente está doutora? falando aqui, na verdade a gente está buscando aqui... Aliás, lentilha. Lentilha. A gente está buscando aqui levar ao nosso telespectador algumas trocas que são interessantes. Por exemplo, a gente está falando aqui dessa proteína que a gente gosta muito, tem muito sabor e tal, mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai... Eu vou trocar isso aqui por quê, doutora? Como é que eu posso tirar isso aqui do meu café da manhã? Como? Tá? Essa é a pergunta. Exatamente. A gente vai fazer uma troca consciente e equilibrada, nutricionalmente equilibrada, através, colocando uma quantidade maior de proteína de alto valor biológico, uma proteína de qualidade, que ela traga vida, que ela traga saúde, que ela seja repleta de nutrientes e viva. A gente está falando de comida viva. No caso, uma troca melhor no seu cafezinho da manhã, pelo aquele presunto, é colocar um ovo no pão. Eu não preciso mais aquele pãozinho todos os dias com mortadela, todos os dias com presunto. Eu posso colocar esse pãozinho com o quê? Com um ovo, com uma proteína de alto valor biológico, repleta de coisas maravilhosas para o nosso organismo. Como é que eu encaixo a lentilha aí? Essa lentilha, grão de bico, isso, ervilha? Exatamente. As trocas, o que eu posso fazer, doutora? Eu posso comer todos os dias o arroz, o feijão? Ótimo, equilíbrio total, mas a gente precisa também buscar variar o nosso cardápio. Então, assim, se eu penso em colocar uma proteína diferenciada, eu posso utilizar a proteína vegetal? Posso. Então, se eu não posso utilizar mais a animal, eu posso substituir. E a lentilha é uma excelente quantidade de proteína vegetal. Uma outra coisa também que você pode substituir, gente, pela proteína, é a proteína de soja, que todo mundo consegue fazer um hambúrguer de soja, a gente consegue encontrar várias receitinhas. Vale muito a pena substituir a carninha, esse tipo aqui, porque pela uma proteína aí, que tem um sabor bem parecido com a carne, que é a proteína da soja. E aqui, doutora, recomendas ou não recomendas? Então, isso aqui já faz parte também daquele grupo de ultraprocessados. Os refrigerantes e os suquinhos aqui de caixinhas. Então, doutora, que eu vou substituir porque, gente, isso aqui a gente tem que tirar das lancheirinhas dos nossos filhos. Isso aqui e colocar o quê? Mais fruta in natura. Alimentos minimamente processados. Então isso aqui tira da lancheira. Completamente. Isso adição... estou ouvindo aqui, ó, 10% de suco. Estou falando, inclusive, sobre isso aqui. Pois é, retira, né? A adição de açúcar aqui é total e de corantes que levam quadros de alergias à criança, então, enfim. Troca pelo que está na frente. Vai trocar pelo que? Por uma fruta in natura, vai trocar pelo suquinho de fruta feito em casa, aí cheio de carinho, cheio de muitos nutrientes. Essa criancinha que vai ou não, fecha aqui pra gente mostrar. E qual criancinha eu tô falando? Tão boa, geladinha? Sim ou não, né? Pode e deve ser colocado na dieta com bastante equilíbrio. A gente não pode ser radical, né? Mais uma vez. Então, pode sim, de uma forma minimamente, mas isso aqui, se você consumir todos os dias, durante o seu dia, você vai primeiro dando um tiro no pé. E aí você vai acontecer tudo aquilo que a gente falou aqui. Você tem mais proteção ao aumento de peso, obesidade e trazer mais algumas outras comorbidades. O refrigerante é ultraprocessado, cheio de corantes, cheio de aditivos. Quando você vê alguma coisa que você percebe que, que tem uma quantidade de ingredientes que você não tem a menor ideia, nem do que seja, pode ter certeza, aquilo é ultraprocessado, tá? Tá repleto. Andando um pouquinho para cá, agora na nossa bancada, o que é que a gente tem aqui? Olha uma troca legal aqui, principalmente para criançada. Aqueles salgadinhos que a gente usa todos os dias, que todo mundo gosta, também repleto de aditivos, repleto de corante, repleto de sódio. Então, da mesma forma que os biscoitinhos recheados, gente, a gente fala assim, biscoito é doce, mas está repleto de sal, tá? Então, lembra que tem que ter um tempo de prateleira, então essa quantidade de conservante está imensa aqui dentro. Troca por quê? Troca legal, muito e delicioso pelos chips feitos em casa. Aqui, ver se dá para fechar aqui melhor. Acho que aqui gente, agora melhorou, né? Eu trouxe aqui chip de banana. Mostra tá? aqui. Segura. O chipzinho de banana, esse inclusive tem canela. E chipzinho de batata doce, tá? Onde a gente pode fazer em casa, sequinho. Pode ser feito inclusive na air fry. Então, assim, isso pode ser feito como um lanchinho para criança.
extremamente saudável. Adeus salgadinho, equilibrado. assim. Adeus salgadinho, gente. Não tem mais o porquê a gente simplesmente se render a esse tipo de salgadinho, porque a gente pode fazer em casa. É saudável, é equilibrado e é uma troca perfeita. Doutora, a senhora fala, em todas as suas falas aqui, a senhora sempre puxa lá para o lado infantil da criança, porque é lá onde tudo começa, porque a nossa geração é uma geração que não cresceu com essas dicas tão especiais e com a preocupação com os alimentos, né? Já partindo lá dos nossos pais. Exatamente. Esse ambiente que a gente fala obsogênico que a gente tem, né? Em casa, com os pais, a reunião de família, na verdade, já começa pelo aniversário, que tem bolo, que tem tudo aquilo. E muito nisso aqui. Exatamente. Então, tudo isso tem a memória afetiva. Então, a gente tem que pensar o seguinte, para construir memória afetiva no seu filho com relação à alimentação, tem que sim colocar alimentos saudáveis e equilibrados. E dizer o que é, de onde vem, isso é muito importante, essa informação. A criança já consegue absorver isso. A criança que nasce nesse ambiente de levar todo dia refrigerante para a escola, biscoito recheado, suquinho de caixinha, ela vai ser um adulto que, para fazer a troca depois, vai sofrer um bocado, ou não vai conseguir. Esse paladar e esse intestino já vai ficar extremamente descompensado. Intoxicado com isso aí. Exatamente. Então a gente tem que ter muito equilíbrio, muito cuidado aí. Tá muito paizinhos, mãezinhas. Muito bom falar sobre isso, falar sobre trocas, é importante. Uma pipoca também pode ser aqui, tá certo? Uma pipoquinha caseira para compor aí o lanchinho da criançada. É uma troca excelente, em vez de salgadinhos. Doutora, um beijo, muito obrigado, felicidades. Obrigada, bom dia a todos. Uma boa semana. Até mais, para a senhora também, para todos tchau. nós.